Bem-vindo ao Inglês Flix e bem-vindo à nossa aula 15 de inglês para iniciante. E essa aula tem vocabulários das aulas anteriores, então link na descrição para assistir todas as aulas. Lembrando também que eu fiz um e-book com as 500 palavras obrigatórias que eu tirei de vários e várias legendas de filme. Link na descrição também, você tem que treinar muito essas palavras, porque senão você nunca vai sair do inglês iniciante, tá certo? A primeira palavra que vamos aprender hoje, das cinco que eu vou ensinar, é direito e certo. Quando você quer dizer direito ou certo, você diz right. Lembrando que right também pode ser direita, assim, tipo, vira direita. Aí é right. Enquanto a pronúncia, right, com um R de caipira, right. Vamos montar cinco frases usando right. Espere, alguma coisa não está certa. Espere é wait. Alguma coisa, something. Não está, is not. Is not, não está. Certa, right. Wait, something is not right. Repita comigo. Wait, something is not right. Ok, nós deveria conversar. Ou nós deveríamos conversar. Seria o certo, né? Mas muita gente fala deveria, então não importa. Estamos aqui para aprender inglês. Ok, tem uma expressão muito utilizada que é alright. Alright simplesmente quer dizer ok. Se você traduzisse literalmente, seria tudo certo. Meio que é o mesmo sentido, só que fica mais natural se a gente falar ok, tá bom, certo? Alright, ok. Nós, we, deveria é should. E conversar, talk. Alright, we should talk. Alright, we should talk. Ok, então apenas escute. Como falar ok usando right, que aprendemos agora? Alright. Alright. So, que é então. Just listen. Alright. So, just listen. Ok, então apenas escute. Ok, apenas pense sobre isso. Ok é alright. Lembrando que você deve estar se perguntando agora, ou não. Ok não é ok? Porque existe também ok em inglês, ou seja, se você quiser falar ok, simplesmente você pode falar ok. Só que alright é tipo um sinônimo. Você pode tanto usar ok quanto alright. Alright, just think about it. Alright, just think about it. Você pega o T do about e junta com o it, ficando about it. Repita comigo. About it. Alright, just think about it. Sua vez. Eu não estou certo. Eu não estou é I'm not. I'm not. I'm é eu estou e não é not. Eu não estou, I'm not. E certo é right. I'm not right. Eu não estou certo. Vamos agora à segunda das cinco que eu vou ensinar hoje, que é não. Existem muitas maneiras de se falar não. E essa é mais uma maneira, que é no. Existe not, don't, no. Se você treinar muito elas, você vai saber quando usar uma e quando usar outra, quando soa mais natural, ok? No, pronúncia simples, no. Não, nós precisamos conversar. No, we need to talk. To talk, esse to não tem significado, é apenas para deixar o verbo no infinitivo. Já falei sobre isso antes. Por exemplo, pular, to jump. Conversar, to talk. Sorrir, to smile. No, we need to talk. Não, nós precisamos conversar. Não, isso é para mim. No, it is to me. No, it is to me. Não,
Deixe-me fazer isso. No. Let me. Deixe-me. Let me. Do. Fazer. It. No. Let me do it. Do it. Você pega e junta. Do it. Let me do it. Repita. Let me do it. Era ou estava. Como falar era ou estava em inglês? É was. Was. Ok? Pronúncia was. Isso era eu. Isso, it. Era, was. Eu, me. Qual a diferença de me e I? A diferença é que me é no final da frase. Então, se você for falar eu no final da frase, você usa me. E me também significa mim em português. Ou seja, it was me, não it was I. Fica meio estranho. It was me. Isso era eu. Isso era realmente algo. Isso, it, era, was, realmente, really, really, algo, something. It was really something. É como se esse EA do really tivesse só um som de I, ficando really. O que nós fizemos era errado. O que é what? Nós, we, did, que é fizemos, do é fazer no presente e did é fazer no passado. Existe outro passado, só que você está ainda no inglês iniciante e não precisa agora saber sobre isso. Se você quiser saber mais sobre verbo no passado, eu explico tudo no meu curso completo, que é Fórmula da Fluência. Lá eu ensino formar frase no presente, no passado com tempo, no passado sem tempo, usando would, usando have. Às vezes have não tem significado de ter, ele serve apenas como código, mas não se preocupe, não precisa pensar nisso agora. Vamos lá. Era é was, que é o que estamos aprendendo agora. Was. Errado. Wrong. What we did was wrong. O que nós fizemos era errado. Ela estava errada sobre mim. She was wrong about me. Percebeu? Que me é mim em inglês. Só que se fosse eu no final da frase, também seria me. Repita comigo a frase em inglês. She was wrong. She was wrong about me. She was wrong about me. Agora vamos à quarta, a penúltima palavra. Não se esqueça das palavras que eu já ensinei, que agora, depois da última, eu vou perguntar para ver se você fixou bem. Agora é now. Now. É parecido com não, que eu disse anteriormente. Não é no. E agora é now. No, now. No, now. Vamos botar a frase com now. 4 frases. Agora me dê isso. Now, give me that. Now, give me that. Agora isso é mais. Now, this. Poderia ser it também, ou poderia ser that. Meio que são sinônimos. This is more. Now, this is more. Terceira frase. Se nós não fazemos isso agora. If we don't do this. E qual foi a última que sobrou? A palavra que estamos aprendendo, que é now. If we don't do this now. Se nós não fizermos isso agora. Repita essa frase em inglês. Vou dar um tempo para você dizer. Alright. Nós não temos que fazer isso agora. Lembrando que não vamos traduzir esse que fazer.
só vamos traduzir o fazer. Porque no inglês eles não falam o que fazer, eles só falam fazer. We don't, nós não, we don't have to do, ou seja, fazer. Porque esse to, aí você pode pensar, não, mas to é que. Não, não é. To é para deixar o verbo no infinitivo. Por exemplo, simplesmente imagine o to como se fosse esse R no final de fazer. Se for, por exemplo, faz, não seria to do. Agora, se for fazer com R no final, to do. Isso é this. E agora, now. Olha aí um exemplo de não. Agora não usamos not ou não usamos no, usamos don't, ok? Não precisa ficar fissurado nisso, simplesmente a prática vai levar você à perfeição. We don't have to do this now. Agora a última palavra, que é minuto. Como dizer minuto em inglês? É a mais fácil. Ou seja, gaste sua memória para se lembrar das anteriores, porque essa daqui você vai lembrar com certeza. Minute. Minuto é minute. Minute. Não coloque E no final do T. Existe o E ali, mas não é para você falar. É minute. T mudo. Minute. Espere um minuto. Espere é wait. Um minuto. A minute. Wait a minute. Por coincidência, não ficou sorteado ali embaixo, mas tudo bem. Espere um minuto, nós fazemos. Wait a minute. Espere um minuto. Wait a minute. Você pode juntar o T do wait com o A, ficando wait a, com som de R. Wait a minute. Nós fizemos. Qual é? We did. Wait a minute, we did. Repita. Wait a minute, we did. Apenas me dê um minuto. É a última palavra, última frase do dia. Apenas me dê um minuto. E você vai montar sozinho ou sozinha. Vamos lá? Just. Se você disse just, se você acertou. Me dê é o quê? Give me. Um. A. E minute. Minuto. Agora, o nosso desafio que é você se lembrar das palavras, das 5 palavras que aprendemos hoje. Eu vou mostrar a palavra em inglês e você vai dizer a tradução, ok? Se você quiser demorar mais um tempo para pensar, você pausa o vídeo e pensa mais um pouco. Right. Right é direito ou certo. No. Não. Essa foi fácil. Was. Era ou estava. Now. Agora. Minute. Essa nem precisa responder porque eu sei que você sabe que é minuto. E agora desafio 2, que é você fazer uma pequena conversa utilizando as palavras que você aprendeu nesse vídeo ou nas aulas anteriores. O que importa é que você pratique, porque muita gente não faz isso. E também, em falar em praticar, não esqueça de praticar as 500 palavras essenciais no inglês para você sair do nível iniciante o mais rápido possível. Link na descrição. See you later.